Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live super interessante a respeito de equipamentos e dispositivos industriais. Hoje nós vamos conversar com pessoas especializadas, especiais no que diz respeito àquilo que fazem com grande competência no mundo industrial brasileiro. Nós vamos conversar com dois engenheiros do mais alto nível a respeito de flexibilidade de tubulações. Nós vamos conversar a respeito de todos os aspectos relacionados aos desgastes estruturais que as tubulações sofrem quando são submetidas às suas operações. Então nós vamos aguardar mais alguns instantes, que já vai estar entrando aqui o Masayuki Shitara e o Natanael Oliveira, que são dois experts da SOENGE que vão tratar sobre esse assunto. Então, mais alguns instantes, vão se acomodando. Gostaria muito que vocês participassem dessa live por intermédio de perguntas, por intermédio de interações dentro do nosso ambiente de conversa e que aproveitem bastante esses grandes profissionais que conheci há pouco tempo, mas parece que já trabalho com ele há muitos anos, porque são realmente pessoas muito acessíveis, apesar de todo o conhecimento que eles têm. São pessoas excepcionais no que diz respeito à técnica e tem uma história muito bonita para contar. Então sejam bem-vindos, sintam-se à vontade e tudo que vocês gostarem de perguntar, se a gente não conseguir responder durante o nosso bate-papo ao vivo aqui hoje na nossa live, nós vamos fazer essa atividade de enviar para vocês depois a resposta, seja através de e-mail, seja através de mensagens, ou seja através do nosso próprio site. Então sejam bem-vindos, flexibilidade de tubulações, é isso que nós vamos falar. Mas o interessante é que eles têm tanta coisa para contar, né? Tanto o Massa como o Natanael, tanta coisa para contar, que diversos assuntos vão estar entrelaçados junto com o bate-papo referente à flexibilidade de tubulações. Nós vamos conversar a respeito de uma breve história da engenharia brasileira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como são resolvidos os problemas hoje de engenharia no Brasil. Nós vamos falar sobre softwares que resolvem esses aspectos relacionados à flexibilidade de tubulações e muitos outros assuntos que vierem ocorrendo na medida em que nós estivermos conversando com eles. Então, mais alguns instantes, o Massa e o Natanael já vão entrar e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto. Olha aqui, o Massa aparece que entrou, deixa eu dar um alô para o Massa aqui, aí é só você solicitar, Massa, a entrada aqui e nós vamos começar o nosso bate-papo. Mais alguns segundos aqui, tem esses delays todos de internet e a gente conversando a respeito. Ô, meu amigo Massa, muito boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Fernando. Tudo bem, obrigado. E você, tudo bem? Ótimo, também, tudo bem. Hoje nós já fizemos um bate-papo rápido a respeito desse assunto e de outros assuntos também, né? É E verdade. agora vamos aqui para o nosso bate-papo, né? A respeito desse assunto tão bonito, que é flexibilidade de tubulações e muitos outros assuntos correlatos que a gente gosta de conversar quando a gente se encontra, né? Muito bom, né? Muito bem. Natanael, a Então gente tá bom. daqui a Isso, pouco entra. exatamente. Vamos aguardar o Natanael entrar aqui, daí a gente já começa a bater papo. Se tiver algum delay aí com o Natanael, a gente começa a conversa. O Ricardo também tá disponível aqui para conectar com ele e a gente vai conversando. A gente tem bastante coisa para conversar hoje e a nossa live, às vezes, até falta tempo, viu, Massa? Tanto que a gente se entrete, a gente começa a conversar, parece aquelas conversas de amigos de longa data. Estava contando aqui para eles que a gente se conhece há tão pouco tempo, né? Mas parece que a gente já é amigo há muitos anos. De tanto que a gente defende os mesmos pontos de vista, de tanto que a gente, digamos assim, curte as mesmas atividades relacionadas à engenharia, né? É verdade. Então, o papo é sempre muito, muito bacana, né? É. Então, Massa, sim, pode pois não, falar. pode falar. Então, eu comecei na área de projeto na Temag. Não sei se você conheceu Temag. Sim. Temag era uma empresa formada
por professores da Politécnica, né? O Telêmaco, que era o catedrático na parte de resistência aos materiais, depois o professor Fusco, tinha o catedrático de elétrica. Então, eles formaram um grupo para começar a fazer o projeto lá de Jupiá e Urubupungá. E aí, lá Sei. pelas tantas, foi aumentando o contingente de pessoal que ajudava, e aí formaram a TEMAG. TEMAG são as iniciais do Telêmaco, do Milton Vargas, também outro expert em mecânica dos solos, né? E até que eu entrei em 76. Meu primeiro cálculo foi uma linha de alcatrão, que tem que trabalhar a 80 graus. O alcatrão era usado para fazer aquela, no alto forno, para antes de qualquer corrida, eles tamponam, a gente chama de canhão. Então, uma argila feita com a mistura de alcatrão para colocar na entrada da canaleta, né? Na saída do alto forno, quando o gusa está derretido. E o alcatrão era usado lá. E eu comecei meus cálculos com conhecimento de resistência dos materiais, tabela da Kellogg, que a gente usava naquela época. Não tinha esse cálculo com computador, né? Meu primeiro cálculo foi essa linha de alcatrão com a traça de vapor para não diminuir a temperatura, senão ela endurece, né? Era utilizado. Entendi. Assim, eu tenho 59 anos e eu já sou da época pós régua de cálculo, né? Mas no tempo lá da universidade eu me lembro muito daquelas mesas que estavam lá na Politécnica, né? Que eram as mesas de projeto que a gente utilizava muito na Naval e fazia esse desenho à mão ainda, né? Gente, que coisa boa, que coisa bacana que era aquilo lá. Eu ainda achava algumas réguas de cálculo perdidas pelo caminho de vez em quando, mas eu já sou da época, digamos, da calculadora. E você contando aqui a respeito dos ábacos da Kellogg, excelente empresa, uma referência mundial a respeito de engenharia, tudo isso é muito prazeroso a gente escutar, é muito bacana a gente... Isso faz parte da memória. Digamos assim, a gente dirige olhando para frente, né? Mas a gente sempre usa o retrovisor para referenciar tudo aquilo que a gente acabou assistindo, né? Ou vivendo ao longo da história da engenharia, né? Natanael, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Natanael. Escuto você muito bem, Natanael. Espero também. Oi? Tá ruim a iluminação? Não, tá excelente. Tá perfeito. Assim tá bom também, ó. Como queira. Aqui nós estamos entre amigos, né? E não só nós aqui, mas todo mundo que está acompanhando aqui, gente sensacional, que valoriza muito conhecimento, valoriza muito educação. É por isso que eles estão aqui, digamos assim, investindo parte do tempo para bater papo aqui com nós três a respeito de tubulações, de todas as derivações que acontecem desse assunto tão bonito e, às vezes, na minha modesta forma de ver, é menosprezado no que diz respeito ao olhar que deve se ter pela tubulação, né? A tubulação é fenomenal e hoje nós temos dois grandes mestres aqui para a gente conversar a respeito desse assunto. Gente, então, já falei demais, o Natanael já se acomodou, já acertou a iluminação, o Massa também. Eu quero agradecer muito. A Tecnica ela se sente honrada com a presença de vocês hoje, para a gente fazer essa live ao vivo e depois ficará gravada no YouTube e também no canal da Tecnica para quem quiser assistir, quem quiser comentar a respeito desse assunto. Tá bom? Então, nós agradecemos, Fernando, a oportunidade de a gente contar um pouquinho a experiência que a gente adquiriu, né, ao longo dos quase 50 anos que a gente tem de prática aí, né? Então, o especialista, no caso aí, é o Natanael. O Natanael aí também que... né, eu me formei em 72 na Politécnica, na modalidade civil.
mas desde o início eu inclinei para fazer projetos, acompanhamento de montagem de tubulação, de tal forma que a tubulação está desde o início da minha carreira na Temag, né? Nessa vida de tubuleiro, né? Agora o Natanael, ele tem a história dele. Por favor, Natanael. Eu sou engenheiro mecânico, né? Formado na FEI, em 82, né? 10 anos depois do Massa. Na realidade, eu comecei com ar-condicionado, tá? Mas o salário era tão baixo. E daí um dia um colega de faculdade, ex-colega de faculdade, né? Já estava formado, ele falou, ó, Araújo está precisando de um cara vai formar agente de tubulação. Você não estaria interessado? Eu falei, tubulação? Eu não sabia nem o que era aquilo lá. Eu falei, vamos lá, né? O salário era acho que o triplo do que eu ganhava. Nossa! E quando eu entrei, a Araújo sempre formou pessoal, né? Tanto na parte de projetista como na parte de engenheiros também. Só que o Araújo estava perdia muita gente jovem, né? Porque formava o cara ia embora. Então, um mês depois que eu entrei, ele aumentou em metade, em 50% o salário. Então, eu pulei de 6 para 9. Eu ia ganhar, se eu tivesse no ar-condicionado, eu estava com 2, eu ganhei 4,5 vezes mais em questão de 2 meses. Então, falei, eu estou na área que eu quero. eu comecei a trabalhar e para falar a verdade para você, eu já fiz tanto curso, tanta coisa, tenho tanto livro, estudei tanto tubulação, na verdade, sou apaixonado por tubulação mesmo, apesar de estar apenas com a parte de flexibilidade, mas eu sempre já mexi com layout, que é uma coisa dos projetistas de tubulação. Em algumas empresas não vai ser o pessoal da tubulação, mas normalmente é a tubulação. Tem um conhecimento razoável de materiais é um negócio um pouco complicado, mas eu tenho um conhecimento razoável. Então eu posso dizer que eu sou engenheiro de tubulação, na realidade. Tá? Apesar que no Brasil isso aqui não tem, né? Nós não temos uma faculdade de tubulação, lamentavelmente. A Índia, por exemplo, tem. Ela tem uma faculdade de tubulação. O cara aprende tudo de tubulação. A analisar a linha, a fazer suporte, a especificar materiais, a fazer layout, a projetar linha, tudo. O cara sai de lá formado. Nós não temos isso aí. Nós temos alguns cursos, na Universidade de Lorena tem um curso de tubulação, é uma matéria, né? Não é um curso, é uma matéria, mas é uma coisa assim bem superficial, né? Não é uma coisa muito abrangente. Né? Então, a gente não tem isso daí. E faz falta, né? Porque você acaba não tendo profissionais, você vai ter que receber pessoas que estão começando e você vai ter que formar isso daí, né? Entendi. Então é esse problema que nós temos, né? Mas a tubulação é uma área, eu gosto muito, sempre gostei, né? Eu tenho formação, além de engenheiro, também sou formado como administrador de empresas pelo Mackenzie, né? Que é um curso muito interessante, porque ele tem várias possibilidades, né? Mas a engenharia ficou, a parte de tubulação mais ainda, né? É uma coisa que eu gosto muito. Entendi. Gente, assim, olha só que coisa, né? Esse mundo da engenharia é, de fato, uma estrada sem fim. Eu sou naval, né? E quando fiz naval, lá na gloriosa Politécnica também, a qual eu devo muito do meu aprendizado, eu tive, acho que, 1 ano de soldagem, né? Então, você vê, a naval, que tem tudo a ver com solda, né? Na academia, a gente tem poucas possibilidades de aprender profundamente o assunto solda. E o mesmo, eu diria, para a tubulação, né? É um assunto tão complexo, um assunto tão rico, né? E na academia, de fato, não há tempo, dentro da grade de hoje, né, Massa? Não sei se vocês concordam comigo. Dentro da grade de hoje, né, não há tempo para se aprofundar, né? Então, vamos nós nos aprofundar aqui hoje, né? Quando a gente fala de tubulação, e na academia você escuta falar de tubulação, a imagem que me vem à mente talvez seja uma pessoa olhando um tubo e fala, mas
o que tanto eu tenho que aprender a respeito de um pedaço de tubo. Mas, na verdade, quando você vai até, digamos, um sistema de vapor, quando você vai para uma plataforma de petróleo, quando você vai para uma petroquímica, eu diria para você que, se você fechar o olho de noite, o que mais você enxergou nesses ambientes é tubulação, É tubulação, né? verdade. Verdade. Então, eu gostaria que vocês explorassem esse assunto da forma que vocês quisessem, né? Aham. E o tema de hoje é flexibilidade de tubulação. Então, comecem, por favor, da forma que vocês quiserem, trilhando o caminho. Eu, por exemplo, gostaria de entender um pouco mais assim, o que é essa tal de flexibilidade. Por que é que eu tenho que olhar para isso, né? Enfim, quais outros aspectos que vocês queiram tocar a respeito desse assunto? Por favor, a palavra é toda com vocês aí, nesse assunto tão rico e tão pouco explorado. Ok. Acho que o Natanael podia fazer aquela introdução lá, né? É, Histórica da isso, vou tubulação. fazer e E depois eu depois torno para eu você. vou Tá? dar alguns exemplos, né? Isso, isso. Para a gente, o tema é a importância dos cálculos de flexibilidade em tubulações ou de tubulações, lá na mesa, né? E evidente que a gente tem que mostrar alguns casos, é no problema que você vê a importância dessa área, né? Esse setor, na realidade, que a área mesmo é a tubulação, tá? Agora, para eu falar de flexibilidade, eu tenho que falar de onde que surgiu isso daí, como é que surgiu, tem que falar da tubulação. Para falar da tubulação, tem que falar da engenharia, por isso que eu coloquei aquele início lá, os itens daí aparecia a história da engenharia brasileira, tá? A história da engenharia brasileira, indústria, nós sempre tivemos aqui, mas engenharia mesmo, ela vai começar bem depois. Já tinha indústria lá no Brasil Império, né? Mas era muito pouco, era alimentícia, têxtil e de guerra, né? É isso que nós tínhamos. Principalmente depois da Guerra do Paraguai. Só que ela vai ter um impulso maior na hora que entra a República. Daí você vai ter a indústria começa a, mesmo porque a população começa a aumentar, né? Então você passa a ter mais condições de produzir coisas. E as coisas eram importadas, tal. Então, e como cartão de visitas da República para dizer que o Império era ruim, você tem que investir em alguma coisa. E o investimento foi na indústria, tá? Não vou entrar aqui no mérito das partes políticas, vou falar de bastante coisa. Vai entrar sempre alguma coisa política, mas não estou entrando em mérito, não tem viés nenhum aqui. Isso aqui é unicamente engenharia, tá? Então, o grande passo que vai acontecer na industrialização vai acontecer mesmo no governo do Juscelino Kubitschek, a hora que você vai ter a indústria automobilística, tá? As montadoras, elas só montam o carro, elas não fazem mais nada. Tá? Na realidade, o que pega a mesa é a indústria de autopeças. Essa sim que vai gerar muito emprego. Só que é o seguinte, você fazendo os carros é uma coisa, você vai precisar do combustível. E aí que vai entrar a Petrobras, né? Você tem que ter... Era tudo importado, os carros eram importados, o combustível era importado, era tudo assim. Então, era complicado. E a República, querendo mostrar serviço, né, tem que mostrar que estou dando emprego para os caras, olha, o Império não fez isso, entendeu? Enfim, então a Petrobras começa, na realidade ela começa em 53, né, no segundo governo de Getúlio Vargas, mas ela não tinha refinarias, ela comprava refinarias. Vai aparecer lá, a primeira refinaria, Mataripe, que hoje é Relan, ela não foi feita pela Petrobras, ela foi comprada, ela era particular. E ela comprou outras mais, a Recap foi comprada e outras mais aí, né. Então ela começa a investir. Só que é o seguinte, a primeira que vai ser feita é a Reduc, né? Eu tentei tentar ver quem foi que fez a implantação, não consegui. Eu sei da RPBC, que eu fiz serviço lá. A RPBC foi feita pela Foster Wheeler. Então, na realidade, eu posso, com certeza, e não estou errando, que as refinarias da Petrobras, elas foram feitas por engenharias americanas, tá? Só que é o seguinte, vai passando o tempo, né? A Reduc é de 61, vai passando o tempo entre os militares no governo. E os militares, como a República, querem mostrar serviço, né? E estão certos, né? Principalmente porque eles investiram bastante na parte de infraestrutura, né? Principalmente a gente não tinha... Quem tem a minha idade, se você é um pouco mais novo que eu, pouca coisa, 4 anos, quando eu era criança faltava muita energia. Por que faltava? Porque o consumo estava alto, o pico era alto.
Você imagina entrando em indústrias. Vai faltar mais energia ainda. Tá? Entendi. Então, eles começam a investir em tudo, só que eles incentivam, né, a abertura de empresas nacionais. E aí entra a engenharia nacional. Só que a engenharia nacional, nós já tínhamos faculdades, elas nem eram reconhecidas, vão ser reconhecidas posteriormente. A FEI demorou acho que uns 20 ou 30 anos para ser reconhecido, um negócio assim. Tá? Então, com a valorização para formar empresas, o ambiente acadêmico é uma coisa, o ambiente profissional é bem diferente, eles não são iguais, né? Por isso que a gente está falando que deveria ter uma faculdade né? Você vai aprender aonde? Dentro de uma empresa de engenharia. É lá que você vai aprender. Antes, você pode até ter algumas coisas que você aprendeu que dá para usar lá, mas não é a sua formação. Tá? De fato. Então começa então, as empresas de engenharia, só que não tem engenheiro, alguns engenheiros, que nem reconhecidos ainda eram, mas não tem o know-how, não tem o conhecimento. Então, o que as empresas fazem? Elas contratam, nós seguimos o modelo americano, nós contratamos engenheiros americanos, eles vinham aqui como chefe. Tá? Eles tinham o salário deles lá nos Estados Unidos, né? Ficavam com a esposa deles lá, e eles tinham diárias aqui. A diária, ele fazendo o mês, só para você ter uma ideia, eles ganhavam $15 mil. Isso na década de 60. Você junta a inflação e junta 2 choques do petróleo, você pode multiplicar esses 15 aí por 7 ou 8. Tá? Eles ganhavam isso aí de diárias aqui. Eles torravam o dinheiro aqui, você precisa ver. Era um negócio muito engraçado. Bom, enfim. Daí foram, então, é assim que vai surgindo a indústria nacional, perdão, as empresas nacionais de engenharia, seguindo o modelo americano. Então, toda a divisão que tem de disciplinas, de departamentos, na realidade, vem deles. Tá? Processo, elétrica, instrumentação, tá? Vem deles, inclusive da tubulação. E a tubulação já vem dividida. Ela vem com detalhamento, que basicamente são os projetistas, materiais são engenheiros e a parte de flexibilidade também engenheiros. Tá? Processo é só engenheiro, né? Quando eles fazem um desenho, eles pegam emprestado de um departamento. Normalmente é da tubulação. Tá? Você tem eletroinstrumentação civil e mecânica, que você tem os engenheiros que fazem os cálculos de atendimento a normas, e você tem os projetistas que vão tornar físico, todos eles vão tornar físico isso daí através dos desenhos deles. Tá? Naquela época, quando começou, era o 2D, né? Era tudo na prancheta. Você já deve ter visto foto aí de uns memes aí que mostravam um monte de cara de terno e gravata, né? Em cima de prancheta. Aquilo tudo lá é projetista. Aquilo lá que vocês estão vendo são projetistas, tá? Os engenheiros normalmente estavam em mesas, né? Então, nós recebemos essa segmentação dos departamentos pelas empresas americanas, tá? Então, vamos entrar na flexibilidade. Então, tem aquela divisão lá, é flexibilidade. Flexibilidade, né? Alguns vão chamar de stress análise, que seria análise de tensões. Eles não mexem exatamente, mexem com tensões, sim, mas, na realidade, o básico da análise de tensões é proteger equipamento. Mas não é só isso, é evidente que não é, tá? Tanto estático como rotativo, os dois. Todos eles têm normas, você tem que fazer o atendimento às normas deles lá, não pode ter determinados esforços, né? Quando fala que o bocal está tensionado, né, dá a impressão que, está tensionado porque tem tensão. Tem tensão, mas na realidade não seria exatamente tensão. São esforços que estão ali e que estão tensionando, né, esse bocal. Tá? Outras atividades que vão ter, além de você proteger o equipamento, com o arranjo que você vai fazer na tubulação, você tem redução de tensões, sim, nas linhas, né? Verificação de vazamento em flange, dimensionamento de estruturas, definição de suporte, dimensionamento de suportes, redução ou eliminação de vibrações, que é uma coisa que está sendo muito querida, principalmente pela Petrobras hoje em dia, né? Você tem cálculo de boca de lobo, cálculo de espessura de parede, mas tem uma série de atividades que a flexibilidade faz. Tá? Então, não é só proteger o equipamento. É evidente que é isso daí também. Originalmente, a parte de suportação era feita pelos projetistas. Tá? E quando nós começamos, né, o engenheiro já tinha formação acadêmica,
os projetistas não eram quaisquer que a tubulação pegava, tá? Eu não sei das outras disciplinas, mas eu vou responder pela tubulação, que é o que eu conheço. A gente pegava técnicos, a gente buscava o pessoal em escolas técnicas, quem estava interessado em trabalhar, e dava toda a formação para eles lá, né? O americano que trazia uma série de instruções, trazia padrões, trazia uma série de coisas, e o profissional ia se formando assim. E a gente não tinha nada, né? No início, a tubulação respondia pelos maiores salários que tinha na engenharia. Hoje não é assim, né? Por que a engenharia, a tubulação, que na realidade, eu acabei até esquecendo de falar, a tubulação ela é um derivado da mecânica, né? Sim. Ela surge da mecânica, tá? Mas depois ela se tornou tão independente que passou a ser um departamento, tá? Ela tinha os maiores salários porque ela tinha os maiores envolvimentos no projeto. Ela mexia com todo mundo, processo, com elétrico, com todo mundo, tá? Só que ao longo do tempo, as empresas vão vendo que a parte de processo é fundamental. E se o processo não está muito bem desenvolvido, quem vai acertar isso daí é a instrumentação. Então, na realidade, os salários da instrumentação e do processo subiram, né, e ficaram acima da tubulação, tá? Então, em termos de salário, seria processo, instrumentação, e daí vem tubulação. E os outros estariam abaixo disso aí, tá? Hoje em dia não está muito bem assim, mas ele ficou durante décadas, ficou dessa forma, tá? Hoje em dia o negócio já está um pouco misturado, principalmente depois do processo de terceirização das empresas, então ficou um negócio mais ou menos nivelado, mais ou menos, né? Não é exatamente assim, mas acabou sendo assim, tá? Da parte de análise, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Tem dois tipos de análise que você faz numa linha, tá? Um é a estática, que basicamente é térmica, é a temperatura aquecendo a tubulação, e a dinâmica, tá? E a dinâmica, ela tem várias divisões, tá? Você tem modal, a modal ela só faz uma coisinha, e a mais simples delas lá não tem grandes envolvimentos, tá? Ela só vai verificar a parte de frequência natural, os modos de frequência natural. Vocês lembram lá, né? Primeiro modo é aquela barriguinha, segundo modo é uma senoidal, e assim sucessivamente, tá? Você tem vento, terremoto, tá? Essas duas eu já fiz. A harmônica eu nunca fiz e nem quero, porque ela é complicada, porque na realidade a harmônica ela tem que levar em consideração o harmônico do equipamento, do rotativo, tá? Que são, né? A bomba nem tanto, mas compressor e principalmente turbina, você teria que pegar o modal, o harmônico dela, né? O espectro harmônico e aí é complicadíssimo. Eu só conheço uma pessoa que trabalha com isso aqui, não é no Brasil, é fora do Brasil, é na França, tem um francês lá que faz isso aí, ele é especialista nisso. Qualquer análise que você peça para ele custa $10.000. 10 mil euros, perdão, ele cobra em euros. Se você pedir uma revisão, mudou um negocinho, só mexeu ali, entrou uma válvula, por exemplo, mais 10 mil euros. Entendi. Enfim, tá? Essa é uma análise bastante complicada. E tem as análises de impulso, né? Que são o golpe de Ariete e slug flow, que também é a mesma coisa, são praticamente a mesma coisa, e válvula de alívio, né? Que é uma que vocês estão pedindo aí, né? Que é a descarga da PSV, indo ou não para um flare, tá? Quanto ao tipo de suporte que a gente vai usar que a gente usa na tubulação, né? Você tem os primários, né? Que é sapata, guia, trava, ancoragem, abraçadeira. E os secundários, que efetivamente é o suporte, tá? Que é pedestal, estrutural, mão francesa, porte, pendural, tá? Só que esses primários aí vão responder pelas restrições que você vai usar na análise de tensões. Exato. Hoje em dia, basicamente, eu vou entrar um pouco mais para frente, basicamente é feito por computador, tá? E tem outros suportes e acessórios que são usados pela tubulação, né? São suportes resilientes, que é suporte de mola, né? Você pode ter variável ou constante. Tá? O constante, basicamente, o que muda nos dois aí? Tem um que é variável, outro é constante.
O constante é para cargas grandes, cargas bem grandes, e com deslocamentos grandes. Ele só funciona para isso. Por isso que ele chama constante, tá? O variável é para as outras. Só que o variável, às vezes, dependendo da carga, e tendo um deslocamento pequeno, às vezes você tem que fazer um conjugado de molas, tá? Os catálogos de suporte de mola, eles mostram isso daí, tá? Você vai ter também junta de expansão, tá? Que elas podem ser metálicas, de borracha ou de teflon. Depende muito do que você está trabalhando. Não é usada indiscriminadamente, não, tá? Você tem amortecedores de vibração, que é parecido com uma junta de expansão metálica, né? Mas não é a mesma coisa. É tipo assim, é similar, mas não é equivalente. Ela é parecida, mas a função dela é diferente, tá? É a mesma coisa, é flangear, tem um flange de cada lado e um fole, mas elas não fazem a mesma coisa, não, tá? Você tem tubos flexíveis, né? E basicamente você vai usar isso aí quando você tem a tubulação está acoplada a alguma coisa que tem movimentação, translação, alguma coisa assim, tá? Você tem sway brace, que na realidade é um limitador. Ele segura a linha, mas não faz mais nada que isso, né? É uma varetinha ali, parece um pendural, mas ele é usado ele é um pendural na vertical, um sway brace é na horizontal que você usa. E você tem os snubbers. O snubber é a mesma coisa que você tem no seu carro, é um amortecedor. Ele faz uma resposta lenta ao movimento rápido. É isso que ele faz, tá? E o que ele faz na tubulação snubber? Evitar que a linha fique vibrando, tá? Então, as análises, para você vai ter que avaliar o que você vai ter que analisar no projeto, né? Então, você recebe lá a lista de linhas, né? Que hoje em dia quem está fazendo é o processo, mas isso aí já era um documento da tubulação, e agora parece que está tendo um movimento aí para voltar para a tubulação, tá? Então, você pegava aquilo lá e ia identificando as linhas que eram críticas. Como é que você fazia isso, né? Você tinha um gráfico, ele tinha 4 abscissas, tá? Aço carbono, aço inox, vácuo e equipamentos rotativos, tá? E isso na ordenada. A abscissa era uma só, era a temperatura. Tinha 3 curvas, que elas iam delimitar 4 campos. Um que não precisava de análise da linha, que ela estava numa temperatura baixa, que não precisava. Uma que seria métodos, se poderia fazer por métodos simplificados, que poderia precisar de um memorial ou não, tinha essa divisão. E depois lá em cima, você tinha aquelas que eram por computador, tá? Mas só que, originariamente, né, entrando já no campo dos programas, você não tinha o computador, era tudo feito manual. Então você tinha tabelas, você tinha uns métodos lá, né? Abacus, né? Você tinha o Kellogg que vocês mencionaram aí, tinha o da ITT. O ITT tinha mais coisa de flexibilidade até do próprio Kellogg, que mostrava lá como se fazia a lira, né? A lira tem esse nome por causa que ela parecia, o inicial era parecer aquela lira, né? Era um negocinho assim. Dá até para começar aqui já mexer no quadro. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ela vinha assim e fazia esse tá? Tá dando para ver aí? Ou não está dando. Não está dando. Tem que aproximar um pouco mais, né? Eu vou inverter tá longe por causa da luz. Eu vou inverter aqui, ó. Ela sim, tinha esse formato aqui, era uma lira mesmo, tá? Era uma lira mesmo, tá? Retorna para mim aqui. Mas ela tem outros nomes, né? Dilatadores, loop, né? Juntas de dilatação. Ela tem outros nomes, mas os que ficaram foram lira e loop, né? O pessoal de estresse só chama de loop, né? Outros pessoais aí acabam usando lira, enfim, tá? Então, os métodos que eram usados, né? Tinha o Vigen balanço guiada, tinha esse que eu citei do IPT, era um método de configurações comuns, que ele já vinha pré-determinado como é que você fazia. Tinha um que chamava volume de flexibilidade, e tinha um que era analítico geral, esse daí era bastante complicado, viu? Ele era cheio de integral. Eu acho até que, se não me engano, tem no livro do seu até, acho que tem até um cálculo com ele. Era cheio de integral, inclusive com integral tripla.
A gente já tinha pavor de integral dupla, você imagina a tripla, como é que é. Tá? Enfim, daí vai passando o tempo, surgem os programas, né? E então, de estresse, nós tínhamos aqui no Brasil Triflex, Caesar, não era muito utilizado, eu cheguei a mexer, o Autopipe, tinha um que era Pipe Stress, tem um interessante agora, inclusive a Petrobras usa só dois nos projetos dela, que é o Triflex e o Caesar. Ela estava estudando um alemão, que é o Hortur. O Hortur ele é muito interessante pelo seguinte, todos os outros programas, se você pegar uma ancoragem, colocar uma ancoragem no tubo e colocar uma ancoragem logo depois, ele vai dar um esforço absurdo. Só que é o seguinte, a tubulação nessa condição vai dar um esforço grande, sem dúvida, ninguém está dizendo que não. Só que ela vai flambar. Ela vai flambar, na dilatação acaba flambando. Nenhum programa faz isso, a não ser esse Hortur aí. Era por esse motivo que a Petrobras estava estudando. Eu não sei se ela já está implantando nos projetos dela. Eles estão estudando bem, até poder liberar isso. Não sei se está usando. Enfim. Só que, às vezes, você precisa, além dos cálculos de flexibilidade, que às vezes vai chegar em algumas regiões, ficou uma concentração muito grande de tensões, apesar que está dentro do admissível, mas está bem próximo. A Petrobras, por exemplo, ela não aceita isso aí, não. Ela chega e pede para você fazer um cálculo por elementos finitos. Tá? Então, elementos finitos, que basicamente são usados aqui, tem vários. Eu fui ver na internet, tem muitos novos aí, mas do tempo que eu estava na parte de flexibilidade, tem o ANSYS, tá? Tem o Cosmos, o Abacus, o Inventor. Tem mais uns outros aí sendo usados agora. Tá? O mais utilizado era o ANSYS, eu não sei se ainda é. Tá? Eu acho que sim. E quando trabalhava com esses métodos manuais aí, que não tinha computador, não era uma pessoa analisando uma linha, eram várias pessoas, eram 3, 4, às vezes até mais. Era tipo assim, uma junta médica de engenheiros, tá? Para analisar uma linha. Tá? Então, quando começa a surgir os programas, eles eram caros, então a gente alugava serviços de uma empresa chamada Control Data, não sei se você conheceu. Tá? Ficava lá aqui em São Paulo, lá na Praça da República. E ela tinha um mainframe, e desse mainframe você trabalhava com vários programas. Tá? Então a gente ia lá, na época eu estava na Araújo, né? Então você tinha que usar uma maquininha lá para perfurar cartão, você digitava e perfurava os cartões, depois você entregava para um funcionário da Control-Data, o funcionário porque na realidade aqueles cartões lá eram o input da tua análise. Tá? Era o Fortran, era o Fortran, né? O programa era Fortran, linguagem Fortran. Não, só para você ter uma ideia, quando estava na faculdade, um dos programas que eu estudei foi em resistência do materiais 5, era um programa chamado Stardyne que tinha, que era na Control Data também, e que foi feito o telhado lá do Anhembi. Foi feito com esse programa aí, o Stardyne. Eu nem sei se esse programa ainda existe, porque já mudou tanta coisa, talvez nem exista mais. Então a gente ia na Control Data, perfurava os cartões, fazia o input, passava para eles e rodava. Né? O input era esses cartões aí. Tá? Tinha as prioridades de 1 a 6, né? Pela Araújo era tudo 6, que era mais barato que tinha. Né? Depois a Control Data começou a disponibilizar estações, né, de computadores, e alguns começaram a usar isso aí. Era um pouco mais caro que o dos cartões, né, mas algumas empresas assumiam isso daí. Tá? Só que depois começaram a surgir os micros, né, o PC, né, Personal Computer, e já com os programas mais barateados, daí eles começaram a investir. Só que era o seguinte, só tinha um computador e só um programa. Tinha fila, você tinha 10 analistas lá, os 10 que usar aquele computador lá e era fila. Então você rodava lá, via, tinha que sair, que já entrava outro, você só ia voltar depois que passou todo mundo lá que tinha para analisar ali. Tá? Então é assim que funcionava. Tá? Então foi assim que começou a parte de flexibilidade aqui no Brasil, as engenharias e tudo mais. Eu vou começar a mostrar agora os casos, para mostrar a importância, né, do cálculo. Né? Vou mostrar primeiramente o cálculo do... Me permite dar uns exemplos, aproveitando o gancho que você deixou aí.
Tá, não, pode falar. Então, no projeto de expansão de Cacimbas, em que houve aumento de produção de 7,5 milhões normais metro cúbico para 15 milhões, tinha essa instalação de compressores alternativos. Então, o arranjo da tubulação realmente era um escritório lá de Paris, né? Então, só para exemplificar, ele vinha com tubo de 8 polegadas ou 10 polegadas e depois diminuía os diâmetros para alterar a frequência, para não dar ressonância. Eu achei interessante porque são compressores alternativos, eram 3, 2 funcionando, uma de stand-by, né? Outra coisa que era interessante era arranjo de tubulação submetido a temperatura de até menos 30 graus. Então, utilizamos nesses arranjos, eu até tenho uma foto que eu te mandei, Fernando, de, assim, praticamente pendurado, porque os flanges eram liga de alumínio e não aguentava muitos esforços. Então, Sim. praticamente em 53 suportes de mola eram pendurados esse arranjo da tubulação. É muito interessante, né? E muito elegante, né? É uma solução elegante. Não, ficava. E quem era o calculista, o Adaro Goto, que eu acho que o Natanael conhece, era um engenheiro japonês que veio para o Brasil em 73, 74, começou a trabalhar na Hydroservice. Não sei se você ouviu falar na Hydroservice. Opa! Nessa parte industrial, né? E era uma pessoa assim meio dotada, porque tem um jogo japonês chamado Go, que é o xadrez japonês. Tão complicado quanto, né? Ele era quinto dan, primeiro dan, segundo dan, tal. Então, para ele, depois ele começou a operar o CISA. Então, parecia um brinquedo para ele, porque ele tinha uma alta capacidade intelectual, sabe? Ele andou calculando muita coisa e essa caixa preta foi o cálculo dele. Foi até brilhante o cálculo dele, né? Conseguiu resolver dentro não colocando esforços que danificassem o flange do equipamento, né? Outra coisa que é interessante é aquela linha de vapor naquela siderúrgica do Atlântico, que era da ThyssenKrupp, lá no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Ah, sei. Interligava a coqueria até a casa de força. Uma linha de 1.300 metros, 24 polegadas. As condições de cálculo é o seguinte: temperatura 537 graus, pressão interna 100 bar, e o material é aquele ASTM 691 P91. Sim. Né? O cálculo, o Silvio Maurício, ele participou. Silvio Maurício era um engenheiro de materiais assim, com um conhecimento tremendo que o Natanael conhece. O cálculo, ele ajudou a calcular também. Então, ali não podia colocar juntas, tinha que ser liras. Né? Sei. A espessura do tubo chegou a 36 milímetros. Nossa, mas sem bar também, né? Não era qualquer coisa, são liras grandes aí que tinha, acho que o braço 10, 15 metros, tal, né? E instalamos cinco liras. E depois, dentro do Pipe Rack, que era o escopo principal do consórcio OAS Engevix. O nosso escopo era fazer esse tipo de cálculo, detalhamento e execução. Agora, imagine quando ela está em operação, com 500 graus, mas ela parte do zero, frio. Pois é. Então, os suportes tinham que prever esse deslocamento. Então, nós colocamos a posição de cada suporte na posição dilatada, porque praticamente todo o tempo ela vai ficar transportando o vapor, né? E essa posição fria é quando no início de operação ou na manutenção eventual, né? Então, os suportes chegavam a deslocar 30 centímetros. Nossa. Entre frio e quente. Então, o suporte tinha que... Eram 3 tipos de suporte que nós colocamos. Uma trava,
guia e apoio simples. Na trava, tinha um tipo de suporte que era um tipo de uma garra, agarrava. Ela não pode soldar no tubo porque trincava, né? Acho que você não podia. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação no ponto de trava, que significa que o ponto não mexia. Então, ele tinha que travar, né? Sim. E aí ele tinha que agarrar o tubo. E para fazer aquelas peças no campo com uma precisão grande, era impossível. Então, nós soldamos com o mesmo material algumas assim, tiras para manter o ponto fixo. Outra preocupação que a gente tinha era que os esforços, na maioria dos pontos de trava, era 3, 4 toneladas. Mas tinha 2 pontos que tinha 11 toneladas e 15 toneladas. A preocupação era como transferir esses esforços no sistema de estrutura que aguentasse. Entendi. Tá, então, não é só visão de... Né, os esforços aparecem, você tem que absorver. E aí tinha que pensar, quebrar um pouquinho a cabeça para você transferir esses esforços numa posição... Você sabe que Itaguaí, o terreno era que nem Cubatão. Exatamente. Falava disso hoje. As estacas, profundidade média deles era de 39 a 42 metros. Um paliteiro. Agora, imagine o momento que vai dar lá embaixo com esforço a uns 20 metros de altura. Né? Eu conversei com um cliente hoje, viu, Massa? Sim. Que, só aproveitando esse gancho, falar do solo lá de Itaguaí, o pessoal não estava conseguindo patolar um guindaste lá porque não tinha condição, o solo era muito instável. Então, às vezes, você vê, né? Você viu aquele acidente no contar. Corinthians, né? Aquele acidente no Corinthians que o guindaste tombou é porque um dos pés não conseguiram patolar direitinho. Não tinha resistência. Né? Só para ter uma ideia, outra que coisa é o terreno em Cubatão, na Cosipa, você batia a primeira estaca, ela sumia. Batia a segunda, sumia de novo. Só na terceira que dava estabilidade. Nossa. Era uma em cima da outra, até dar estabilidade. Isso aí. Então, outra coisa na siderúrgica era, por exemplo, alto forno na saída, o gás passava no venturi para limpar e diminuir a temperatura, mas os tubos que recolhiam, eles tinham diâmetro de 158 polegadas, ou seja, 4 metros e 4 centímetros. Então, a preocupação para esses tubos também tinha dilatação térmica, porque ficava exposto ao sol e também ação de vento, né? Então, os suportes nós conseguimos dimensionar mais ou menos com elementos finitos. E tal o consultor o André Bein, que nós conhecemos. Você conhece o André Bein, Fernando? Não. Ele é um consultor de elementos finitos muito bom, sabe? Ele me ajudou muito nesse projeto lá da siderúrgica. Então, saía cada suporte, não podia ser 120 graus, porque podia sair fora do suporte. Trabalhamos com 140 graus, o ângulo de apoio, né? Fora o peso dele. Então, tinha uma série de inconvenientes. Havia dilatação, tinha que ter flexibilidade, não dava para fazer lira lá. Então, jogamos com o tubo, o movimento do tubo era 50 milímetros. Então, as guias a gente afastava. E conseguimos resolver dessa forma. Que bonito, olha. Olha, deixa eu aproveitar, só eu não consigo me conter aqui de escutar todo esse tipo de história bonita, né, de case fantástico. E eu diria para você o seguinte, você nota que quando se der, e eu sou um defensor, digamos, da profundidade em cada assunto que a gente põe as mãos, né? Eu sempre digo que tratar um assunto na superficialidade é a pior forma. Então, não põe a mão naquele assunto e não se intrometa, porque eu costumo sempre dizer que a gente, em múltiplas situações da vida nossa, a gente puxa uma pena
né? E ao invés de sair até uma galinha, sai um avestruz, né? De tão complexo que é. Porque quando você começa a se envolver numa determinada solução, surgem detalhes nos quais você também precisa se aprofundar, né? E aí eu queria, só para encerrar essa minha fala aqui, né, para vocês tomarem uma aguinha e dar uma respirada aí, né, que está sensacional, está maravilhoso esse bate-papo aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, hoje, muitas vezes, os engenheiros, eles olham para os elementos finitos e dizem assim, os meus problemas estão resolvidos, porque eu tenho um recurso aqui que eu não preciso entender mais tanto, né, dos desafios relacionados a, por exemplo, resistência dos materiais ou mecânica da fratura, porque os elementos finitos vão fazer tudo por mim. E isso é, de certa forma, uma arapuca cruel, porque você não sem o conceito, sem tudo isso que vocês estão falando, sem as interfaces, sem os apoios, sem o entendimento de que a tubulação e o equipamento devem trabalhar de uma forma harmoniosa, de nada vale você ter elementos finitos e um batalhão, digamos, de máquinas, um batalhão de pessoas para poder fazer os elementos finitos, porque o conceito que seria fundamental, ele não existe, né? Então, esse tipo de olhar profundo para o conceito, para o entendimento, para tudo aquilo que o Natanael falou no princípio, né? De engenheiros de fora vir e passar para nós aspectos relacionados a normas, ábacos, tudo aquilo que era know-how puro, né? Isso não pode ser abandonado de forma alguma. Isso tem que ser preservado e tem que ser dada continuidade, né? E está aí dois exemplos, né, fantásticos, aí contando do início da computação, era assim mesmo, Control Data, lá na USP, a gente tinha só um mainframe que rodava os programas. Na Marinha, quando eu trabalhei na Marinha, deixa eu contar um caosozinho aqui de Marinha. Eu me formei, fui trabalhar na Marinha, no Rio de Janeiro, primeiro distrito naval, existia somente um computador na Marinha. Então, quando eles rodavam os jogos de guerra, né, que faziam aquelas simulações e tal, parava a computação da Marinha toda, né, porque a gente entrava numa fila, como o Natanael falou, entra numa fila, fala assim, poxa, daqui a pouco você tem 15 minutos ali para rodar o seu software, né? Mas isso aí, sensacional, gente. Continuem aí que tá muito bacana. Tá muito legal. Só para te falar do mainframe, quando eu trabalhava com ar-condicionado, eles eram montados em cima de um tablado. Embaixo tinha toda uma refrigeração, porque eles eram valvulados. Aquecia demais aquele negócio lá. Nossa. Tinha que ter refrigeração. Ar-condicionado possante, né? Eu me lembro lá na Poli, tinha um ar-condicionado possantíssimo para manter o computador, né? Ele aquecia demais, ele era valvulado. Um pouco. Deixa eu começar com os casos aqui. Eu vou começar com um caso aqui que talvez seja, né? Eu vou virar aqui, e vou continuar falando, mas a imagem vai para a minha tela do meu computador aqui, tá? Por favor. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é na Inglaterra, tá? Vocês estão vendo aqui, está parecendo que foi bombardeado já que a Inglaterra foi bombardeado pelo Hitler. Sim. Isso aqui não foi, isso aqui era uma indústria química, isso aqui eu não sei a pronúncia se é Nipro ou se é Nipro, tá? Ela produzia um produto chamado caprolactam, que era usado no nylon 6, né? Que era uma coisa plástica, né? Sim. Hoje, esse caprolactam aí, ele é usado para poliamida, tá? Ele é usado. Só que ele é extremamente inflamável, tá? E se vocês olharem aqui, eu vou apontar tá tremendo porque tá na mão aqui. Sim, tranquilo. São os reatores que vão explodir, eles estão mais ou menos aqui, né, nessa região. Só que aqui, se vocês olharem, não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar um pouco, tem uma planta de hidrogênio aí dentro. Senhor. Isso aqui é ainda mais explosivo do que o próprio caprolactam aí, tá? Sim, sim. Então, isso aqui foi uma tomada aérea, né? E depois, deixa eu pegar aqui outra foto, ficou retorcido assim, ó. Aí vocês já estão vendo a operação de rescaldo, tá? Isso aí foi... vocês podem procurar que tem muita coisa, tem livros na internet, vocês encontram. É só colocar Flixborough Disaster. Vocês vão ver isso daí.
com uma série de informações. Agora, o que gerou essa explosão aí? Onde começa essa explosão? Tá? Deixa eu pegar aqui mais uma figura. Tá? Tá. O reator número 5 ele teve que sair. Por quê? Ele estava apresentando rachaduras, então eles tiraram. Só que é o seguinte, os reatores, ele passa de um para o outro através de gravidade. Vai preenchendo o volume lá do reator, cai para o outro. E assim sucessivamente. Ele estava aqui, acho que é 150, se não me engano, 150 de temperatura e 8 ou 9 quilos de pressão. Só que vocês estão vendo aí, entre eles, tem um folezinho aí. Isso aí são juntas de expansão. Tá? Tem uma junta de expansão em cada um deles. Tá? Só que a hora que você tirou o reator 6 para manutenção, o que aconteceu? Você ficou com 2 juntas de expansão. Isso. Tá? Só que junta de expansão, ela tem que trabalhar, cada junta de expansão, ela tem que trabalhar entre 2 pontos fixos. O bocal do reator é um ponto fixo. Entre 1 e o 2 lá está fácil, tem 2 pontos fixos, o flange de cada reator. 2 para o 3, mesma coisa, 3 para o 4, todos eles. Só que a hora que você tirou, ficou 2 juntas de expansão sem um ponto fixo ali. Tá? Tinha que ter. E mais, você está vendo que eles tiveram que, por conta da declividade, eles tiveram que fazer uma gambiarra ali, né? Uma gambiarra pior, né? Essas juntas de expansão aí, elas são de 28 polegadas. Vocês estão vendo que está escrito ali, bypass de 20. Eles não tinham tubo de 28, fizeram o bypass com tubos de 20. Tá? Não só não estava ancorado no meio, que tinha que ter uma ancoragem, e tinha que estar guiado, independente de qualquer coisa, porque senão o que acontece ali, aquela curva, que não é uma curva na realidade, que está acontecendo ali, ela vai mexer lateralmente na junta. E essa junta aí, ela é só axial. Eu garanto para você que não conheço a especificação, mas eu garanto para você, ela é axial. Ela não pode ter nada lateral. Tá? Para você ter uma ideia, esse bypass aí foi suportado com andaimes. Nossa. Andaimes. Tá? Foi feito pelo pessoal da fábrica, pelos engenheiros da fábrica. Eles não queriam gastar com engenharia. Para você ter uma ideia, aí tá um desenho feito, alguém fez, acho que no AutoCAD, sei lá eu. Tá? O desenho para fazer a alteração aí foi feito no chão da fábrica, no ladrilho do chão da fábrica. Tá? Deu no que deu, né? Essa tubulação aí, ela rompeu, tá? Saiu uma névoa desse caprolactam até ele encontrar uma fonte de ignição e você tem o incêndio. Não sei se já teve uma explosão aí. Eu garanto para você que vai ter uma explosão depois da hora que atingir a parte do hidrogênio lá, sem dúvida nenhuma. Tá? Sim. Para ter uma ideia, eu vou tirar da imagem, voltar aqui para mim. O ruído dessa explosão foi ouvido a 50 quilômetros. Tá? Por sorte, não tinha uma cidade perto. Tinha um vilarejo, né? Foi devastado. As paredes não caíram, mas os telhados acabaram com eles. Vocês podem encontrar na internet, vocês vão ver isso daí. As vidraças quebraram, inclusive o caixilho das vidraças também ficou todo deformado. Foi uma onda de choque razoável, né? Eu não lembro agora o valor, eu tinha visto, mas não quero chutar um nome aqui, o número para depois vocês olharem. O cara falou errado lá. Tá? Mas foi um negócio bem forte. 28 pessoas morreram, 30 e tantas tiveram contusões graves, mais de 100 tiveram lesões, mas 36 em estado grave. Provavelmente as pessoas que estavam na fábrica. Tá? Por sorte, isso aconteceu num sábado, onde não estava todo mundo trabalhando. Tinha só uma parcela dos funcionários trabalhando. Tá? Então, não foi tão grave quanto poderia ter sido. Né? Enfim. Voltando agora para os nossos casos aqui. Então, o primeiro caso que eu coloquei, eu estou mostrando isso aí, um desastre que foi, acho que o maior que teve de estresse análise, para a gente ver a importância da flexibilidade. Então, eu trouxe aqui para vocês uma linha de vapor, né? Mais ou menos. Eu desenhei aqui.
tem aí as liras ou loops, né? Esse daí é espacial, né? Mas você também pode ter no plano, né? Que seria na horizontal, no caso. Pode ser até na vertical também, tá? E eu coloquei ali, ó, vocês estão vendo? Sim. Fluxo, tá? Por que essa linha é importante, né? Porque ela pode causar acidente, tá? Teve acidente na Cozipa, uma pessoa morre por causa de um vazamento. Eu não sei se foi do vazamento ou se foi a linha que arrebentou e pegou o cara. Eu não sei, não lembro direito disso aí. É um caso bem antigo, tem mais de 30 anos isso aí. Mas é uma linha de vapor de alta, tá? A linha de vapor de alta ela pode matar por si só, tá? Ela tem capacidade para fazer isso daí, tá? Ela, por exemplo, nós estávamos na Aracruz, a maioria dos casos que eu vou mostrar aqui, esse aqui é um caso genérico, não tem empresa nenhuma aqui envolvida, tá? Mas os outros casos que eu mostrei, quase todos de papel celulose, tá? Por que não vai, vocês vão perguntar, por que não aparece da Petrobras? A Petrobras, os funcionários dela, eles têm uma formação quase igual à nossa. Então, eles sabem quase tanto quanto a gente, só não tem a experiência da gente em fazer análise. Mas eles têm, porque a Petrobras dá isso daí, dá curso para todo mundo para ficar capacitado. Então, eles utilizam de tanto recurso que não escapa nada. Dificilmente vai ter um acidente numa linha de vapor, no caso que nós estamos pegando, pode ser outras linhas, porque eles vão pedir tudo nisso daqui, tá? E se algum trecho aqui tiver tensão alta ou próximo do limite, eles vão pedir os elementos finíssimos, sem dúvida nenhuma, tá? Só que essa linha aqui tem uma particularidade, né? Para você ter uma linha de vapor, é muito difícil. Aquela conservação de energia que vocês já ouviram falar, é muito difícil. Você vai perdendo ao longo da linha o calor dela, tá? Perdão, pulei aqui um negócio ali. Você vai ter o calor dela, tá? Mesmo Só que com o que isolamento, acontece? né? Agora sim. O que acontece? Ela está em sapatas. E as sapatas, na realidade, elas são aletas. E nessas aletas você está perdendo calor. Então ela vai perdendo calor. E o que acontece? Na perda de calor, você vai ter uma queda na temperatura. Nessa queda de temperatura, normalmente o vapor de alta ele é um vapor superaquecido. Tá? Exato. Não é nem saturado, é superaquecido. Tem uma queda na temperatura, essa queda na temperatura vai formar condensado. E eu pus aí o sentido do fluxo para quê? Para mostrar que a hora que você tiver condensados, tá? Vai ter um arrasto dele pela velocidade, porque a vapor de alta ela vai trabalhar em velocidades, ela pode ser de 35 até 75 metros por segundo, que é um absurdo, tá? Tanto é que se você passar perto de uma linha de vapor de alta, você vai ouvir um assobio. Isso, um zumbido, né? Eu sempre tive medo dessas linhas, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia bem rápido e caía fora daí, tá? É muito alto. Normalmente elas vão estar trabalhando entre 40 e 60, mas pode estar com 35, mas pode estar com 75 também, tá? Então, o arrasto, né? Por exemplo, lá na Revap, que foi a última que eu trabalhei, essa linha aí ela tinha 8 polegadas, tá? Schedule, acho que era 80, se não me engano. Temperatura era 500, acho que era 515, né? Eu não lembro, velocidade eu não vou lembrar, tá? Mas é uma pancada grande. Você pegar a velocidade, eu fiz um cálculo com velocidade 50, por exemplo, né? Que é de 40 a 60, vou pegar a velocidade média aqui e colocar no tubo de 8, para ver quanto dá. Você vai ter uma pancada aí na curva de 6 toneladas. Tá? De 6 toneladas. Tá? Então, é esse o cuidado que você deve ter com uma linha de vapor de alta. Você tem problemas que poderão levar a ter vazamentos, e se tiver vazamento, você corre um grande risco de ter acidente fatal. Entendi. Eu ia mencionar da Aracruz, né, que era a papeleira, quem mexe com vapor de alta? Várias empresas. A Petrobras usa, a indústria de papel celulose usa, a indústria de açúcar, de açúcar e álcool usa, né? Elas, inclusive, a açúcar e álcool, ela gera energia, ela vende energia, né? Então, tem algumas que usam. Deve ter outras que usam, mas eu estou citando as principais aí, tá? Então, na Aracruz, num domingo lá, nós fomos trabalhar no domingo, e tinha uma área isolada, só que nós não vimos. E daí um cara começou a gritar com a gente, para. Daí, mas o que foi? Nós estamos fazendo limpeza com vapor. A limpeza de vapor é feita com vapor de alta, tá? Ela vai retirar da linha tudo que caiu lá dentro. Pingo de solda, ferramenta, luva do soldador, o que caiu lá dentro,
com É. essa velocidade de 40, 60, por exemplo, 50 multiplicando 50 por 4, mais ou menos, na verdade seria 3,6. 50 vezes 4 vai dar 200 km por hora. Tá? Arrasta tudo. Então, com essa velocidade, É. sai tudo que está lá dentro. Tá? Daí o cara falou, para. Nós falamos, por quê? Não estão fazendo limpeza com vapor de alta. Você não pode entrar, você não está vendo o isolamento. Daí que nós vimos que tinha isolamento. Tá? Só que a gente olhava assim, não tinha nada. Não tinha nada. Daí ele mostrou, ó, está condensando lá na frente. Pode ver lá na frente. Estava a uns 15, 20 metros ou mais até, ali que começava a condensar. Você não via nada. Você não via. Recentemente eu estava na Goiasa, tive que fazer um trabalho lá para a substituição de uma turbina e teve também limpeza, tá? Então, quando fez a limpeza, falei, deixa ver aonde está saindo a condensação da linha, né? Que era jogada no exterior lá, né? Do alto. Fui lá fora, porque em Goiás a umidade relativa do ar é baixa. O problema do vapor de alta. Você não vê. Um vazamento Exato. você não vê, Ele é um gás, tá? né? E ele mata. Né? Na Cosipa pegou um cara lá e, lamentavelmente, foi um acidente fatal. Tá bom? Então, na É. realidade, o vapor de alta é isso daí. Você tem que ter cuidados, porque é uma linha importante, porque ela pode ter vazamento e pode matar, né? Deixa eu passar para o próximo caso aqui, que seria um caso simples aqui. Eu vou citar onde é, mas não vou citar a empresa envolvida, tá? Claro. Isso aqui é uma linha de tanque na Ana Cruz. Eu não lembro o que tinha dentro do tanque, né? Mas era assim, você tinha isso aqui é um arranjo normal, né? Para qualquer sucção de bomba, né? E às vezes essa sucção, eu desenhei só o tubo aí, mas às vezes tem filtro, tem válvula, tem um monte de coisa aí na frente, tá? O que aconteceu aqui? Apesar do tanque ele ser chumbado, né? Ele tá todo parafusado lá, ele dilata e empurra essa linha assim, tá? Não duvide que ela empurra sim. A própria linha, ela já tem uma dilatação. A temperatura aqui Sim. devia ser baixa, mas o problema, a questão não é a temperatura do que está lá dentro, do que está frio, é a insolação. A insolação você tem que considerar 60 graus na linha. Então, todo esse arranjo aí dilatou o tanque e a tubulação e foi para cima da bomba. Rachou a bomba no meio. Essa bomba Nossa. rachou no meio. Tá? Eu nem pude chegar perto para ver, né? Porque eles isolaram a área e não era para ninguém ver. Então nem deu para chegar. Mas a gente ficou sabendo depois, a gente passou lá e ficou vendo o que tinha acontecido lá. O maior problema de quando você tem acidente de causas assim é a questão da tubulação, é a questão do equipamento. Né? Você não tem equipamento em prateleira. Tubulação você até arranja razoavelmente fácil, tá? Mas equipamento não. Equipamento, às vezes, para você conseguir, demora meses. Que o cara, para te fornecer aquele equipamento, ele vai ter que comprar o material, vai ter que preparar o material, vai ter que ter uma série de coisas até fazer o coisa e te entregar. Né? Então, demora muito tempo. Tá? Tubulação só vai dar problema quando você tiver acidente com linha de aço liga. E esse aí você tem dificuldade de achar. Tá? Então foi isso Entendi. daí. Vou passar para um outro caso aqui. Tá? Eu preciso me apressar aqui, que tá ficando bem longo o negócio aqui. Isso aqui é uma coisa É. clássica, né? Isso também foi de papel celulose, é uma bomba de massa. Essa bomba de parafuso ela está mexendo com massa. Essa aí é a massa mesmo, tá? Só que a bomba de parafuso ela vai girando lá, né? Ela vai soltando umas pelotas pegajosas. É Sei. uma celulose misturada com água. Ainda não é a celulose, mas é uma pasta, né? Mas ela é bem pegajosa porque ela está bastante úmida, tá? Só que ela joga uma bolinha, outra bolinha, tá? Uma pelotinha aqui, outra pelotinha. Essas pelotinhas têm em torno de vamos dizer assim, de uns 10 centímetros. Essa tubulação que sai da bomba aí é de 6 polegadas. A outra lá, ela já é maior. É 20, 24, às vezes até mais, é 28, depende muito do processo, tá? Então vai jogando ali umas pelotinhas ali, que está saindo mais ou menos de 10 centímetros, um pouquinho mais talvez, e elas são pegajosas, então vai juntando bolinha, até que a hora fica uma bola grande. Só que a bomba continua, ela vai empurrando, não quer nem saber, ela está trabalhando, tá?
Só que essa bomba grande, ela sai e dá uma pancada naquela curva ali, tá? Só que quando ela bate, essa força que vai aparecer aí, ela é radial, tá? E ela tem duas componentes, uma vertical e uma horizontal. Só que essa é a força que bateu na curva. Só que vai ter a reação. A reação é uma força vertical ascendente, ela está subindo, mas ela vai ser dissipada ao longo da linha. Essa linha está toda guiada nas 4 direções, tá? Sim. Então, essa vertical ela vai ser dissipada, não tem problema ela. O problema é a horizontal. Volta, como se fosse uma onda de choque, em direção à bomba. Racha a bomba também. Tá? Entendi. Esse caso aqui aconteceu no Chile, na Santa Fé Florestal Industrial. Eles colocaram a primeira bomba lá, colocaram para operar, rachou a primeira bomba. Não se tocaram, pegaram a reserva, tinha uma reserva, colocaram a reserva, rachou a reserva. Daí eles vieram perguntar para a gente o que estava acontecendo, né? Que a gente tinha experiência de papel e celulose, a gente falou, ó, o projeto está errado, tem que ter uma... Vocês estão vendo ali um pedestal ali, né? Sim. Nesse pedestal, ele é de concreto, tá? Ele tem ali, vocês estão vendo um quadradinho em cima dele, isso é um inserto, tá? Nesse inserto vai ser soldada uma sapata nessa curva. Então a sapata tem uma base e tem várias nervuras, você tem que fazer quanto você aguentar de fazer ali, você faz tudo soldado para aguentar segurar a pancada, essa pancada da bola maior de massa. Se você não fizer isso, volta a reação e ela vai rachar a bomba assim, tá? Tá bom? Então, esse é um caso, né? Vamos para o próximo. Também, nesses cálculos aí, eu acho que tem que levar em conta a densidade da mistura, sabe? Porque não, no caso aí, a densidade da água. Foi bom você citar isso aí, porque é o seguinte, às vezes, vários cálculos que são flexibilidade, às vezes eles não têm erro. O próximo é um caso típico disso aí também, tá? Se você não conhece o que vai acontecer, não adianta nem você fazer análise. Você não sabe o que vai acontecer, tá? Então, às vezes, a experiência é tipo o método dos erros lá. Tentativa, erro e acerto, até saber como é que funciona, tá? Aquele caso que eu citei lá da linha de massa veio do pessoal da Jacopoil da Finlândia. Inclusive, eles têm lá, eu não lembro agora o valor, não sei quantos newtons por milímetro quadrado, para você determinar, que é proporcional a essa área aí, e determinar essa força aí. Tá? Eu não lembro agora como é que é o valor, mas era assim que a gente calculava. Tá? Então, o cálculo de flexibilidade dessa linha é simples. Tá? O problema é você dimensionar essa força aí e fazer aquele pedestal lá e a sapata para segurar toda essa força. Tá? Dá uma força grande aí. Eu não lembro os valores que dá. Tá? Bom, o próximo caso é esse daí. Tá? Isso aqui é o seguinte, você tem nas plantas de papel celulose, isso aí já está em desuso, uma planta de cloro, tá? Que era usada no branqueamento da celulose, porque ela sai escura, tá? Ela tem que sair branca, senão ela vai afetar, vai dar muito trabalho para a indústria papeleira. Você tem as plantas que fazem celulose e as plantas que fazem papel. Tem planta que faz os dois, tá? Mas normalmente a Aracruz é celulose só, tá? E ela é escura, né? Isso. Ela é um papelão, sai um papelão escuro. Se você não branquear, ele é muito escuro, tá? Quase a cor do papelão que a gente tem, que a gente conhece, tá? Aquele papelão do lado lá. Então você tem que branquear. Então você usava o cloro. Só que desenvolveu-se um processo chamado deslignificação de oxigênio, que é o que vocês estão vendo aí, tá? Tem um reator, e do reator vai para um vaso. E se eu não me engano, acho que é licor ainda que está aí, eu não lembro direito. Não lembro direito agora. Só que é o seguinte, tem uma válvula lá em cima, vocês estão vendo, né? Tem. Tá? Isso é uma válvula de controle, tá? E ela estrangula o líquido que está passando. O sentido é do reator para o vaso, tá? Então, o que acontece aí? Isso aí é um condensado quente que está saindo. Se você estrangula um condensado quente, você passa a ter vapor de flash. Isso. Tá? Vapor de flash são microexplosões que estão acontecendo dentro da tubulação. Tá? Só que essas microexplosões, com esse trecho grande aí que está descendo,
Esse trecho aí tem uns 15, de 15 a 18, depende muito do tamanho do reator e do vaso também. Ele tem de 15 a 18 metros, tá? Então ele é grande. Então, do mesmo jeito lá da linha de massa, você desce com um negócio com uma velocidade e uma força grande e pega nessa primeira curva aí, tá? Isso aí era da Champion, fui chamado, eu tive que ir lá. Tinha rompido as soldas dessa curva de 45 graus, é a primeira, né? A segunda não foi afetada, né? E eles tinham soldado uns remendos aí, uns pedacinhos para segurar a linha. Eu falei, ó, tira tudo isso daí. Essa linha aí, ela tem, acho que tinha 3 ou 4 guias, tá? E nas 4 direções. Eu reforcei esses suportes e tive que colocar uma trava na vertical aí, só que tive que estudar a dilatação da linha e a dilatação do reator, para localizar qual a melhor posição para ficar, porque o braço lá em cima era pequeno, né? Tá? Esse não foi o primeiro projeto que nós fizemos lá na Jacopod 6, foi o segundo. O primeiro foi na Aracruz. Só que o da Aracruz não tinha... Primeiro que não tinha, era tão alto assim esse trecho vertical. Tá? E lá embaixo não eram 2 curvas de 45, formando aquele trecho a 45. Tá? A curva de 45, elas são rígidas. Esse foi o grande problema aí. Na Aracruz, era a curva de 90, lá embaixo. Então você tinha o trecho vertical e o horizontal. Você não tinha um trecho inclinado. Eu fui lá, que eles chamaram, não por esse motivo, eles chamaram por outros motivos, que eles queriam que reforçasse vários suportes lá, porque eles falavam que eles estavam trabalhando com quase a totalidade das bombas dele, não a plena carga. E isso afetava na produção. Então eu tinha que ir lá, eu tive que tirar vários casos de vibração, colocando suportes bem rígidos, às vezes até indo contra a própria flexibilidade, para poder segurar. E a primeira linha que fui ver foi essa daí. Falei, não é possível, vou ver o que aconteceu. Por que nessa aqui não chamaram a gente? Fui lá, e a linha balançava para caramba, mas não tinha acontecido nada. Inclusive usando suportes menos rígidos do que foram usados nessa linha aí. Né? Daí tive uma reunião com eles, eu perguntei, essa linha de vocês nunca arrebentou? Não, já ficaram assustados quando eu falei, né? Não, por quê? Não, porque na Champion, né, em Mogi Guaçu, ela arrebentou. Eles falaram, não arrebentou. Daí eu falei, provavelmente não arrebentou porque o arranjo está um pouco diferente, então vocês tiveram sorte, porque essa linha era para ter arrebentado. Tá? A gente não conhecia, era a primeira instalação que nós estávamos fazendo, não sabia o que ia acontecer nessa linha, né? O problema todo era a válvula estrangulando lá em cima, né? Eu conversei com o engenheiro de processo da Champ, ele falou, ó, ou eu estrangulo lá em cima, ou eu estrangulo numa outra linha lá e vai dar o mesmo problema. Então, como já tinha dado problema aí, para não ter que dar problema em outro lugar, então ficou por aí mesmo, né? Então, mas é aquela história, né? Não basta você fazer análise de um negócio que você não conhece, tá? Vai dar o problema e você vai ter que estudar isso daí e resolver, tá? Entendi. O que nós fizemos lá funcionou, resolveu os suportes mais rígidos e a trava na vertical, funcionou, não teve mais problema, tá? Deixa eu passar para o próximo caso. Fernando, o tempo já está esgotando, né? Está estourando, né? Exato. O que eu iria propor como uma alternativa aqui para o Natanael, apesar de estar sendo um deleite, tá vendo todos esses cases aqui, a gente precisa juntar tudo isso num grande manual de tubulações brasileira para a gente conseguir, de fato, absorver profundamente, que está sensacional mesmo. Para quem, de fato, tem prazer pelas soluções elegantes, está muito bom. Mas, assim, de repente, a gente corre o risco agora do Instagram derrubar a nossa live. Nós estamos quase chegando a 1h30, né, de bate-papo. Nós podemos fazer o seguinte, Escobar. Oi? A gente pode fazer uma parte 2. Vamos. Concluir. Não hoje, outro dia. A gente sensacional. Eu quero sim. Eu quero fazer uma parte 2. A gente faz com o maior prazer, aí não é problema. Aliás, se quiser até, como talvez a gente tenha mais tempo na próxima vez, até posso falar mais coisas do Fixbottle lá, que foi realmente um negócio absurdo, né? Claro. Tá? Mas eu gostaria assim, de agora iniciar, digamos, uma parte assim, mais de finalização, né? E aí eu gostaria até de passar a palavra para o Massa, para ele ir para o Natanael também, né? Mas o Natanael para dar essa dinâmica, né, do Massa também participar um pouco a respeito dessas questões. Sim. Eu gostaria de passar a palavra para vocês dois, né, para
para as considerações que seriam considerações assim, conclusivas, né? Recomendações. Eu hoje, digamos assim, se descortinou um conjunto de preocupações que, sinceramente, diante dos meus 59 anos, eu não tinha, né? Ao ouvir falar de todos esses detalhes, hoje, ao olhar para uma tubulação, vou olhar certamente de uma outra forma, né? E eu gostaria de passar a palavra para vocês agora, né? Para as recomendações, sugestões finais e, digamos, daqui a uns 5 minutos, a gente daí dizer aquele prazeroso boa noite, bom descanso para todo mundo, para a gente depois já começar a pensar na nossa segunda, né? Ótimo, ótimo. Então, o Fernando, eu acho assim, o que eu sinto quando eu olho para trás, quando eu participei de uma reunião lá na Fluor, em Houston, por conta de uma refinaria que estava ampliando, né? Eu encontrei numa reunião mais ou menos 20 pessoas. Mais da metade tinha certamente mais de 70 anos. E depois, quando você entra numa reunião específica, eu estou com 84, eu estou com 80, estou com 79. Ué, vocês não continuam trabalhando? Eu falei, não, eu tenho a obrigação de preparar a geração que vem atrás de mim. Preparo aquela geração mais próxima de mim e assim em cadeia. Agora, o que nós no Brasil não tivemos isso daí, né? Por conta de inflação, investimento, programação mal planejada e tal, né? Não teve essa continuidade. Eu tive a felicidade de pegar obras grandes desde que eu saí da escola, né? Mas nem todos tiveram essa oportunidade, principalmente os jovens que vêm atrás da gente, né? Então, eu acho que eu me sinto na obrigação de contar a história de como que eu adotei a solução, porque talvez isso seja, né, bom para eles que estão começando agora. Às vezes tem coisa que você não sabe onde começar. Falou, olha, eu já fiz isso, fiz dessa maneira e deu certo. E às vezes é um empreendimento muito grande, né? Isso que eu acho que eu sinto a falta e a minha obrigação é de tentar passar um pouquinho da experiência que nós vivenciamos. Tá certo? Que maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo. E é fundamental, porque tem coisa que você não aprende em livro, e vamos combinar, né? Ninguém mais lê hoje, né? Então, temos dois problemas aí pela frente, né? Então, Natanael, o que você tem a dizer para a gente encerrar da sua parte também? Como nós tínhamos falado anteriormente à live, né? Eu formei bastante pessoas, e isso que você está falando é uma verdade. Muitos não querem saber da teoria. Tem teoria atrás disso aí, tá? E muitos querem ir direto para usar o computador só ficar fazendo análise de linha, tá? Eles sempre quiseram que eu transmitisse para eles, e eu falava, não é, vocês têm que aprender bem a parte térmica, fazer a estática, para depois mexer com vibração, que vibração é outra história, é um negócio muito mais complexo. Tem uma literatura muito maior, é um conhecimento muito maior que você tem que ter, tá? E eles, não, eles já queriam saber. Eu sei que alguns estão já até mexendo com isso, não foi o que passei, tá? Mas eles têm essa grande resistência, assim, de ter que estudar para ter, não, eu vou fazer aqui. Então, eles começam, às vezes, não que eles não vão adquirir experiência, vão adquirir experiência, mas no início eles começam a trabalhar com piloto de programa, entendeu? Só ficar mexendo lá e, melhorou aqui, melhorou ali, sem ter a teoria, tá? Dá um problema no modelo matemático, você está perdido, pô. Exato, perdido, exato. tá? Entendeu? E uma coisa que eu gostaria que ficasse para todos que estão escutando, e se tiver de empresas também, que precisarem de trabalho de análise de eletricidade, busque sempre pessoas experientes, tá? Você pode até aceitar um júnior fazendo, um pleno mesmo, mas desde que ele tenha como chefe um cara que seja sênior, um cara que vivenciou bastante, e tem que ser cara bom, né? Porque às vezes tem sênior que, às vezes, eu sempre falo, né? Tem cara que é sênior na idade, mas não na experiência. Tem caras que, lamentavelmente, não se desenvolvem, infelizmente, tá? E é um desafio, a gente tem que se colocar esse desafio, né, de contínuo desenvolvimento. É verdade. Então a gente peço que sempre procure trabalhar com pessoas que tenham vivência, que tenham experiência, porque é problemático, dá problema. Você está vendo coisas aí que passaram com mão, muitos desses casos que eu estou relatando, passaram com mão de pessoas experientes. Passaram com mão de experiência, e aconteceram.
Não aconteceu, entendeu? Então, então, a importância é justamente essa, é a gente evitar, a grande importância é evitar acidentes. Exato. Flixbor que diga, né? Exatamente. Mas está muito bom. Gente, então a Tecnic novamente agradece muito a presença dessa primeira live com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de estar conosco também. Nós tivemos uma assistência muito boa na nossa live. Muitas pessoas passaram aqui, ficaram um tempo escutando, né? A gente tem o controle aqui. E foi uma das lives mais prazerosas em termos de descoberta de conhecimento que a Tecnic conseguiu promover. Então, muito obrigado da presença de vocês. Sintam-se em casa. Na próxima live, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais da Soenge, né, que é a empresa de vocês, e de todo o pacote de ferramentas que vocês têm para disponibilizar. E vamos continuar usando essas lives e as redes sociais para fazer isso que o Massa brilhantemente colocou, que é justamente compartilhar essa preocupação, o know-how, o conhecimento. E eu gostaria que vocês também continuassem acompanhando as nossas lives aqui, porque hoje esteve a Soenge, na semana que vem teremos outros profissionais igualmente competentes, e falando sobre materiais, falando sobre NR13, falando sobre solda, enfim, todos esses assuntos que são importantes para a gente construir um conhecimento para continuar avançando com o nosso país. Tá joia? Perfeito. Muito obrigado, então, Fernando. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela assistência de todo mundo. A gente agradece a oportunidade também, e eu particularmente, eu acredito que o Massa também, me sinto muito honrado de ter sido chamado por vocês para poder falar tudo isso daqui. A gente conseguiu falar. Lamentavelmente, o tempo, a gente se alongou um pouco e eu já achava que a uma hora não daria mesmo, mas infelizmente. A gente pode fazer uma continuação, não tem problema nenhum, a gente faz a parte 2. Papo bom vai longe, né? Ok. Tá joia. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado, Fernando. Um grande abraço para vocês, um bom descanso e vamos continuar nos falando. Tá, valeu, obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.